Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova aqui da UEG de 2020, a prova de Química. Vamos para a primeira questão? Questão 53. Uma solução aquosa de ácido clorídrico contendo 0,09125 gramas de HCl foi diluída com água para 250 ml em um balão volumétrico. O pH dessa solução será igual a... Tá, ele quer o pH dessa solução de ácido clorídrico. Como é que eu acho o pH? O pH ele é igual ao menos log da concentração de H+. Então eu tenho que encontrar essa concentração de H+, que é do ácido clorídrico, que é a mesma, ok? Qual que é a fórmula da concentração? Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, certo? Eu tenho volume, não tenho? Olha aqui, ó, 250 ml. Eu tenho o número de mols? Eu não tenho. Porém, número de mols é igual a massa dividido pela minha massa molecular. Eu tenho a massa? Eu tenho aqui, ó, 0,09125 gramas. Eu tenho a massa molecular? Eu tenho. Ele deu aqui, ó, 36,5 gramas por mol, ok? Então, é só fazer essas substituições. Vamos lá? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Eu jogo o valor da massa, que é 0,09125, dividido por 36,5. Fazendo essa continha aqui, eu vou encontrar que o número de mols é igual a 0,0025 mols. Perfeito? Tá vendo essa quantidade de zeros aqui? Para facilitar as contas, eu vou colocar em notação científica, ok? Eu não tenho 3 zeros, então isso aqui é 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Ou eu posso fazer assim, ó, 1, 2, 3, certo? Que dá 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol, perfeito? Tá, encontrei o número de mols. Eu preciso encontrar a concentração, que é o número de mols dividido pelo volume. Olha aqui meu volume. 250 ml. Só que tem um porém. A fórmula da concentração, ela é dada em quê? Em mol por litro. Perfeito? Em mol por litro. Ele me deu em ml. Então eu preciso fazer a conversão de ml para litro. Uma coisa para facilitar aqui, ó, é que esse prefixo m, o mili, ele vale 10 elevado a menos 3. Então, eu posso substituir direto na fórmula dessa forma aqui, ó, 250 vezes 10 elevado a menos 3, onde vai facilitar a minha continha, ok? 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 3, eu posso cortar, onde eu vou ter que a concentração é igual a 2,5 dividido por 250. Olha o que eu posso fazer agora. Posso fazer tradicional? Posso, mas eu posso facilitar essa conta. A vírgula não está aqui. Eu posso andar duas casas para cá, ó. Uma, duas. Onde eu vou ter 2,5 dividido por 2,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Quanto que é 2,5 dividido por 2,5? É igual a 1, né? Então vai ficar 1 dividido por 10 elevado ao quadrado. É só pegar esse elevado ao quadrado e subir, ok? Eu vou elevar ele. Então vai ficar como? Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. Perfeito? Quanto que é 1 vezes 10 elevado a menos 2? 0,01 mol por litro. Perfeito? É uma forma de fazer essa continha mais fácil e mais rápida. Perfeito? É só saber a notação científica. Pronto, eu encontrei a concentração do HCl. Perfeito? Só que quando eu coloco ele na sua forma ionizada, olha o que acontece. HCl mais H2O, ok? Ele vai se ionizar em H+, mais Cl-. E essa reação aqui, na proporção, ela é 1:1. Então, a minha concentração de HCl é a mesma do meu H+ aqui, certinho? Por isso que eu digo que a concentração dos meus íons H+ é igual a 0,01 mol por litro, ok? Já encontrei
a minha quantidade, a minha concentração de H+, agora eu tenho que jogar nessa fórmula aqui, ó. pH é igual a menos log vezes a concentração de H+, perfeito? Jogo aqui na formulazinha. Se você utilizar uma calculadora, isso daqui vai dar igual a um pH igual a 2, perfeito? Olha aqui, ó, letra A, certo? Só que a gente vai ter calculadora no vestibular? A gente não vai ter calculadora no vestibular. Então, a gente tem que resolver essa continha aqui, certo? Vamos resolver? Olha aqui. 0,01 é a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a menos 2, não é? Não foi isso que a gente tinha encontrado no anterior? Olha aqui, ó. Não, eu tinha feito, né? Eu já apaguei. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado a menos 2. Perfeito? Não está no log? Menos log na base 10 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 2. Nós vamos utilizar a regra do tombo. Onde esse menos 2 ele vai cair para frente do log e ele vai multiplicar esse logaritmo, ok? Onde vai ficar menos vezes menos 2 vezes log de 10 na base 10. Quanto que é o log de 10 na base 10? É igual a 1, né? Eu já posso cortar. Então, vai ficar menos vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Por isso que o resultado é igual a 2. Então, letra A. O pH dessa solução aqui é igual a 2. Certinho? É uma questão bem tranquila. Não é uma questão complicada. Certo? Vamos fazer elas várias vezes que vai ficar, ó, fácil. Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá, questão 54. O trióxido de enxofre, o SO3, é um poluente atmosférico e pode ser obtido em laboratório pela reação do enxofre com oxigênio em excesso, na presença de um catalisador adequado. Sobre essa molécula, verifique-se que a sua solução aquosa apresenta caráter básico? Não, não apresenta caráter básico. Se eu pegar o SO3 e misturar com água, você sabe o que vai formar? Vai formar ácido sulfúrico, H2SO4. E isso daqui é um ácido forte, ok? Ele não tem caráter básico. Vamos para a letra B. Está relacionada principalmente com o efeito estufa? Não, 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 não. Os gases que estão relacionados ao efeito estufa é quem? O CO2 e o CH4, o metano. O trióxido de enxofre está relacionado com quem? Está relacionado com a chuva ácida, perfeito? Então não pode ser a letra B. A letra C. Reage com óxido de cálcio produzindo um sal? Sim, ele produz um sal. Olha aqui. Se eu misturar óxido de cálcio, que é CaO, mais H2, ou mais H2, mais SO3. Quem que vai formar aqui? Vai formar aquele sal. Sulfato de cálcio, CaSO4, perfeito? Então sim, ele forma um sal. Vamos ver as outras. O átomo de enxofre apresenta o estado de oxidação igual a mais 3. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho um SO3, não é? O SO3, ele que é o átomo principal, que está no meio, ligado a 3 oxigênios, ok? Está dessa forma aqui. Como pode ser visto, esta molécula aqui ela não tem nenhuma carguinha, perfeito? Ela está estável. Então, o NOx dessa molécula aqui é igual a 0, perfeito? Olha aqui, o oxigênio ele tem um NOx igual a menos 2. Então, ele é igual a menos 2. Quantos que eu tenho de oxigênio? Eu tenho 3, né? Então, menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Como a carga, como o NOx dessa molécula é igual a 0, menos 6 para zerar, a carga do enxofre tem que ser igual a mais 6. Não pode ser igual a menos 3, perfeito? Por isso que a D está errada. Seus ângulos de ligação são de aproximadamente 105 graus. Não tem molécula com ângulo de 105 graus, né? Então não pode ser a letra A, somente a letra C, perfeito? Uma questãozinha teórica muito boa, ok? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, questão 55. Considere que na reação química hipotética representada a seguir, um mol do composto A seja misturado com um mol do composto B e transcorrido certo tempo, estabeleça-se o equilíbrio químico.
momento em que se verifica a existência de 2/5 de mol de A. Perfeito? O valor numérico da constante de equilíbrio Kc será igual a... Certo. Então, Kc vai ser a constante, né, do equilíbrio químico. Nós temos A mais B formando C mais D. Uma reação de proporção 1:1. Isso daqui facilita muito, tá? Facilita muitas coisas. Quem que é essa constante? A constante de equilíbrio, ela sempre vai ser o quê? A concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico, né? Aqui é um Czinho, aqui é um Dzinho, dividido pela concentração dos seus reagentes elevados a seu coeficiente estequiométrico. Então aqui é um Azinho e aqui é um Bzinho. Como o coeficiente estequiométrico dessa reação é 1, tanto faz, eu nem preciso colocar, porque tudo elevado a 1 é ele mesmo, ok? Tá, olha aqui, o que ele deu de importante? Ele deu que misturou um mol, só que no final só tinha o quê? 2/5. Então vamos lá, a gente tem que entender isso aqui, ó. No início tinha 1, aí quando reagiu, o que aconteceu? Eu perdi um pouco desse 1, certo? E no final tinha 2/5. Se eu fazer 2 dividido por 5, quanto é que isso aqui vai dar? 0,20. 20 dividido por 5 dá 4, certo? Então, de 1 que eu tinha, eu só tenho 4. E os outros 0,6? Quem que é os outros 0,6? É quem? É de C e é de D, para ter só 1, perfeito? Faça isso daqui, sei que pode parecer um pouco complicado, ok? Mas é isso daqui, bem tranquilinho mesmo, ok? Então vamos lá, vamos substituir aqui na fórmula. Kc é igual a gente viu que os produtos é 0,6, então 0,6 vezes 0,6, fazendo essa continha aqui dá 0,36, dividido por 0,4 vezes 0,4, ok? Que dá 0,16. Fazendo essa continha aqui, 0,36 dividido por 0,16 vai dar quanto? 2,25, ok? Letra C. Uma questãozinha bem rápida, bem tranquila de se fazer. Só precisa ter uma noçãozinha de equilíbrio químico, ok? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, questão 56. Essa questãozinha aqui é muito boa. A partir do conhecimento da estrutura de Lewis adequada, pode-se prever a geometria de moléculas ou íons. Sim. Nesse contexto, considere a espécie química a seguir: PCl3, BF3, SO2, SO4 2-, NH4+. Qual molécula ou íon apresenta geometria molecular? Eu já vi questão de concurso assim, certo? O que é a geometria angular? É a mesma geometria da água. Não sei se vocês já viram aqui, ó, H2O. O H2O, ele tem essa geometria aqui, ó. Essa geometria, que é a geometria angular. Para eu ter um elemento com geometria angular, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter 3 elementinhos, ok? Olha aqui, H2O, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Isso aqui é um dos critérios. E também tem que ter o quê? Pares de elétrons livres, certo? Para que precisa ter esses pares de elétrons livres? Para gerar a angulação, perfeito? Porque se não tiver esses pares de elétrons livres, eu vou ter uma molécula linear, certo? Olha aqui, PCl3. Quantos cloros eu tenho? Já tenho 3. E eu tenho um fósforo, então aqui já dá 4, não dá? Então não pode ser o PCl3. BF3, eu tenho o quê? Eu já tenho 3 flúor, então não pode ser essa 2 aqui. SO2, olha aqui, ó, o dióxido de enxofre, eu só tenho 3, olha, ficou bom, hein? Então olha aqui, ó, o S, o oxigênio ele faz 2 ligações, certo? Ele faz 2 ligações. O enxofre ele chega a fazer até 6, né? A gente viu hoje na prova que ele faz até 6. E eu tenho pares de elétrons livres aqui? Eu tenho pares de elétrons livres aqui. Lembra de os 7 porquinhos? Ele tem o mesmo tanto de pares de elétrons livres que o oxigênio, ok? O oxigênio ainda também tá com pares de elétrons livres aqui também. Então só pode ser quem? A letra D, né? Número 3.
Perfeito? SO4, olha aqui, ó, já tenho 4, então não pode ser. NH4, eu já tenho 4 hidrogênios, então não pode ser. Uma questãozinha bem facinha. Tem como complicar? Tem como complicar bastante. Mas como ele quer a molécula angular, ok? Bem tranquilinho. Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão 57. O conhecimento da estrutura química dos compostos orgânicos a seguir permite uma análise da natureza de suas interações intermoleculares. E se os valores de suas massas moleculares forem próximos, pode-se comparar suas propriedades físicas relativas. Sim, perfeito. Então ele deu algumas estruturas aqui. Qual desses compostos orgânicos apresenta a menor temperatura de ebulição? Certo. Eu já posso anular já quem? A2 e A4. Robson, por que eu já posso anular essas duas? Eu tenho um oxigênio aqui, ó, tem um oxigênio nelas. Elas podem fazer o que? Interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, que é uma forma, é uma ligação forte, ok? Muito mais forte que de moléculas apolares. Que moléculas apolares eu tenho aqui? Eu tenho A1, A3 e A5, certo? Só que aí, o que ele me disse aqui no exercício? O valor das massas moleculares também modifica. Sim, o valor da massa molecular modifica. Só que olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tenho 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tenho 6 carbonos. Ah, Robson, deve estar diferente a quantidade de hidrogênio. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? É isso mesmo? 3, 5, 7, 9, 11... Ah, só que aqui tem mais 3, né? 11, 14. Isso mesmo, aqui tem 14 hidrogênios. Olha aqui. Aqui eu tenho 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Então aqui eu tenho 12. E aqui? 1, 2, 3. Então eu só tenho um hidrogênio, que dá 13. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então falta um hidrogênio. Também tenho 14 hidrogênios. Então essas moléculas aqui, A1 e A3, elas são isômeros, ok? Olha a 5, aqui eu tenho um CH3, mais outro CH3, mais outro CH3. Então aqui eu tenho 9 hidrogênios. 10, 11, 12, 13, 14. Então a 1, a 3 e a 5 têm a mesma massa molecular, só modifica a sua geometria, perfeito? Então pela massa molecular eu não posso dizer quem que vai evaporar primeiro, quem tem a menor temperatura de ebulição. Como é que a gente vai fazer então essa questão? Olha aqui, ó, pontos de ebulição mais baixos, ok? Moléculas ramificadas evaporam mais facilmente. Por quê? Porque ela não vai ter uma maior superfície de contato, ok? Olha aqui, ó, quem tem mais ramificação? A1 não tem ramificação, ela é totalmente linear. Olha a 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, ok? Eu tenho algumas ramificações aqui. E olha a 5, eu só tenho uma ramificação. Então só pode ser quem? Quem tem a menor ponto de ebulição? A moléculazinha 3, certo? Letra B, ok? Então lembre-se disso aqui, certo? Lembre-se disso aqui. Se você não conseguir retirar pela interação molecular e nem pela massa, lembre-se que a última opção vai ser o quê? As ramificações. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos para a questão 58, a questão mais fácil aqui da UEG. Polímeros são substâncias formadas por macromoléculas que apresentam unidades estruturais que se repetem sucessivamente. Dentre eles destacam-se os nylons, que quimicamente são poliamidas sintéticas. Poliamidas são várias amidas. Quem que é a amida? A amida é o que? É um carbono fazendo dupla ligação e esse carbono vai estar ligado a quem? A um nitrogênio.
isso aqui é uma amida, certo? A unidade de repetição do polímero que representa um nylon é carbono, hidrogênio, e cloro? Não, isso aqui é um aleto, certo? Não pode ser A. Olha aqui, carbono, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Ó, isso aqui é um cianeto. Então aqui não pode ser a B. Carbono, hidrogênio, que é um alcano, né? Não pode ser a C. Olha a D. A D eu tenho carbono mais outro hidroxído. Então aqui eu tenho uma cetona, um anel aromático. Aí um carbono ligado a um oxigênio, mais outro carbono e uma dupla ligação. Então eu tenho um éster aqui. E eu tenho um carbono ligado a um oxigênio e provavelmente a outro carbono. Aí aqui eu vou ter outro éster, ok? Outro éter, perfeito? Aqui eu vou ter outro éter, se colocar um carbono aqui e eu vou ter um éter. Então, aqui eu tenho uma cetona, um éster e um éter. Eu tenho amida? Não, não tenho amida. Então não pode ser a letra D. A única que pode ser é a letra E, né? Olha aqui, carbono, oxigênio mais carbono, e eu tenho o que? Uma cetona. Agora eu tenho um carbono fazendo uma dupla com oxigênio mais um nitrogênio, uma amida, perfeito? Uma amida. E olha aqui, carbono, nitrogênio e hidrogênio, aqui eu tenho uma amina, perfeito? Então é isso, letra E, a poliamida foi encontrada. Bem facinho essa questão, né? Vamos para a próxima? Questão 59. O sulfato de bário é uma substância que, em suspensão aquosa, é indicada como um meio de contraste radiológico do tubo gastrointestinal. Já o cloreto de bário, outro sal de bário, é tóxico por ingestão, podendo causar a morte. As solubilidades do sulfato de bário e do cloreto de bário em 100 gramas de água a 25 graus são, respectivamente, 0,00031 e o outro é 37 gramas, ok? Então o sulfato de bário, dá para ver que em água ele não é muito solúvel não, né? Ele não é muito solúvel. Então esse sulfato de bário, provavelmente ele está totalmente sólido, ok? Já o cloreto de bário não. Se uma solução aquosa de cloreto de bário for adicionado ácido clorídrico em excesso, forma-se os seguintes produtos. BaCl2 mais ácido clorídrico vai me formar o quê? Sulfato de bário mais HCl. Robson, como é que você sabe isso? Olha aqui, ó. Cloreto de bário é Ba positivo, né, do bário. O cloro, ele é negativo, certo? Ele é negativo, perfeito? Aí, o que acontece? O ácido sulfúrico, ele é positivo, certo? Ele é positivo. E o sulfato, ele é negativo, ok? O sulfato, ele é negativo. Aí, o que acontece, pessoal? Olha aqui. O positivo, ele vai reagir com quem? Com o negativo. Então, vai ficar BaSO4. Robson, qual que é a carga do bário? Ele é mais 2, ok? Tabela periódica, eles são os alcalinos terrosos. Por isso que ele tem carga mais 2. E a do sulfato? Menos 2. Essa molécula está estável? Sim. NOx igual a 0. Perfeito? E agora, este negativo vai reagir com este positivo. Então, H mais Cl vai formar um HCl. Qual que é a carga do hidrogênio? Mais 1. Qual que é a carga do cloro? Menos 1. Então, está estável? Está estável. Robson, precisa balancear? Não, porque ele só quer saber o produto, ok? A gente não vai fazer nenhuma continha de estequiometria. Então, como produto, eu tenho o quê? Sulfato de bário mais HCl. Olha aqui, sulfato de bário mais cloreto de bário? Não. Cloreto de bário? Não. Sulfato de bário e ácido clorídrico? Ó, ficou interessante. Cloreto de bário e HCl? Não. Sulfato de bário e HCl? Sim. Então eu tenho duas alternativas aqui, certo? Só que o que acontece? Olha aqui, o sulfato de bário aqui ele está sólido, certo? E esse outro aqui, ele está aquoso. Como eu já disse, o sulfato de bário, ele não é muito solúvel em água.
Se ele não é solúvel em água, em que estado que ele vai estar? Ele vai estar no seu estado sólido, ok? E o HCl, ele sempre vai estar no seu estado aquoso, perfeito? Então só pode ser a letra E, certo? Só pode ser a letra E. Tranquilo essa questão? Acho que sim, é uma questãozinha de graça, de graça, de graça. Vamos para a próxima questão? Questão 60. O esquema a seguir representa a reação do álcool terc-butanol com ácido clorídrico concentrado, o que geralmente é a metodologia utilizada para a obtenção do cloreto de T-butila em escala de laboratório, terc-butila, certo? Olha aqui, ó, o terc-butanol mais HCl, e aqui eu formo essa molécula aqui com cloro mais água, certo? Que aqui ele falou que é o cloreto de terc-butila. Perfeito? Considere-se as características dos reagentes envolvidos na reação. Constata-se que o processo de formação do cloreto de terc-butila envolve o quê? Ocorrência de reação de ácido-base de arrênios. Ok, o que é a teoria de ácido e base de arrênios? É o que? É uma substância básica, né? Com a hidroxila menos mais um HCl, que é o H+, né? Vai formar o quê? Vai formar um sal e água. Isso daqui é um sal? Não, isso aqui é uma molécula orgânica, perfeito? Isso aqui é uma molécula orgânica. Então não é uma reação de ácido e base de arrênios, ok? Não é formado um sal, certo? Vamos lá. Clivagem homolítica de ligação química. Tá, o que é a clivagem homolítica? A clivagem homolítica vai ser uma quebra, ok, na molécula, e ainda vai ter uma carga nessa molécula. Eu tenho carga nessas moléculas e alguma quebra? Eu não tenho. Então não pode ser a letra B, perfeito? O caráter básico fraco do terc-butanol. Olha aqui, ó. O terc-butanol, se a gente colocar em água, ok? O que vai acontecer? Ele vai perder essa hidroxila, não é? Ele não vai perder a hidroxila. Essa hidroxila, ela não é OH-. Esse OH- aqui é proveniente de uma base forte? Não é, né? As bases fortes, vamos lembrar que são os alcalinos terrosos e os alcalinos, certo? Então, possivelmente é a letra C. Vamos ver a D. Produção de uma molécula quiral. Tá, vamos lá. O que é uma molécula quiral? É um carbono onde ele vai ter 4 substituintes diferentes, ok? Eu tenho um carbono com 4 substituintes diferentes. Olha aqui. O carbono, ele está ligado a um CH3, outro CH3, outro CH3 e um cloreto. Tenho ligantes diferentes? Eu não tenho ligantes diferentes. Nem aqui, ó. Nem aqui no terc-butanol eu não tenho um carbono quiral, certo? Então não pode ser a letra D. Participação de radicais. Eu não tenho radicais aqui, em nenhum momento ele me mostra uma molécula negativa, com positiva, com alguns íons, ok? Com radicais livres. Eu não tenho, então só pode ser a letra C, certo? O caráter básico fraco do terc-butanol, certo? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão discursiva da UEG, ok? Eu só vou fazer a questão aqui, formalizar e escrever é com vocês, ok? Questão 1. A glicose C6H12O6 é uma fonte primária de energia para a maioria dos organismos vivos e é encontrada em frutas e em outras partes de planta. Dadas as entalpias padrão de formação, determine a entalpia padrão de combustão da glicose. Ok, o que é uma reação de combustão? É isso daqui, ó. X de uma molécula qualquer mais O2 formando quem? Formando CO2 mais água, ok? Mais H2O, certo? Quem que vamos colocar para queimar? Quem que vai estar na combustão? Quem? A glicose, né? C6H12O6. Então vamos lá, C6H12O6 mais O2 formando CO2 mais água, perfeito? Essa reação aqui, ela tá balanceada?
Ela não tá, né? Para balancear esse tipo de equação aqui, ó, é melhor utilizar ele, o macho, ok? O macho, certo? Vamos utilizar o macho. Por quê? Temos metais aqui? Não temos. Temos ametais? Não temos. Mas temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos começar pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho em reagente? Eu tenho 6 carbonos. Quantos que eu tenho em produto? Eu só tenho 1. Então aqui, ó, pode colocar o 6. Ok? Tá, carbono balanceado. Carbono foi. Vamos para hidrogênio. Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho em reagente? Eu tenho 12 hidrogênios. Quanto que eu tenho em produto? Eu tenho só 2, certo? Só que se eu fazer 6 vezes 2, eu vou ter 12 hidrogênios e 12 hidrogênios aqui. Então, o hidrogênio foi, tá? Vamos para oxigênio. Eu tenho 6 oxigênios aqui. Eu tenho 2 oxigênios aqui. Agora, em produto, 6 vezes 2, eu tenho 12 oxigênios aqui. 6 vezes 1, eu tenho só 6 oxigênios aqui. 12 mais 6, eu tenho 18, certo? Eu preciso encontrar 18, certo? Como é que eu vou fazer aqui? Eu não tenho 6, certo? Eu tenho 6. O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar por 6 o oxigênio também. Por quê? Quanto que é 6 vezes 2? Dá 12, não é? 12 mais 6 dá 18, ok? Então, a reação é essa daqui, ok? C6, H12, O6, mais 6O2, formando 6H2O, mais 6CO2, ok? Esta é a minha formulazinha, ok? Até aqui tá fácil, né? Até aqui tá tranquilo? Acredito que sim, ok? O que é o complicado? O que é o complicado? É o que a gente vai ver. Calma, respira. Calma, respira. Vamos lá, vamos só fazer aqui para ficar interessante. Essa formulazinha aqui, ela é o inverso de quem? Da reação da fotossíntese, ok? Ela é o inverso, certo? Então, se você já soubesse a fórmula da fotossíntese, nem precisaria fazer o que a gente fez aqui de início. Já ia te poupar muito tempo mesmo, certo? Então, vamos lá. Essa é a minha reação aqui de combustão, certo? O que a questão quer? Ele quer a entalpia, o ΔH. O ΔH ele é calculado como? O ΔH de produtos menos o de reagente, perfeito? E a questãozinha me dá o ΔH de cada um. Quem que é o meu produto? O meu produto é quem? É água mais CO2. Quem que é meu reagente? É a minha glicose, certo? Então, se eu jogar aqui na fórmula, olha aqui, reagente menos o ΔH. A glicose ela tá negativa, não tá? Se eu jogar na formulazinha, ela vai aparecer positiva, perfeito? O oxigênio, ele não tem entalpia, então é igual a zero, perfeito? Agora eu preciso calcular de quem? Do CO2 e da água, certo? Só que esse ΔH aqui é para 1 mol de CO2 e 1 mol de água. Quantos mols que eu tenho? Eu tenho 6 mols de água e 6 mols de CO2. Então é preciso que eu multiplique por 6 esse númerozinho aqui, esse ΔH. Então é 393,5 vezes 6 e 285,8 vezes 6, onde nós vamos encontrar esse resultado aqui, ó. Este resultado. Ok, encontrei a quantidade dos reagentes, né? Da minha entalpia de reagente. Eu preciso somar, onde eu vou encontrar quem? Menos 4.075,8. Esse é o meu ΔH de produto, ok? Então agora é só fazer o quê? Mais 1.273,3 com menos 4.075,8, onde eu vou ter um ΔH de menos 2.802,5 kJ/mol. Robson, como é que você sabe que isso aqui está certo? Ok? Porque uma reação de combustão, o ΔH tem que estar negativo, ok? Sempre vai estar negativo, porque libera calor, perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá, a questão 2, a última questão.
10 gramas de carbonato de cálcio impuro reagiram completamente com HCl. Todo o CO2 produzido foi coletado em um recipiente de 1,3 litros, a 25 graus Celsius. Sabendo-se que a pressão do CO2 no recipiente foi de 1,5 atm, determine a pureza do carbonato de cálcio em porcentagem massa-massa. E ele dá que a massa molecular do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol, e ele me dá um R, uma constante, que é de 0,082 atm litros por mol por Kelvin. Ok, vamos lá. O que eu tenho que encontrar aqui? Eu tenho que encontrar a porcentagem massa-massa, porque é a massa que eu tenho da reação dividido pela massa do carbonato que eu coloquei. Qual que é a massa do carbonato que eu coloquei? 10 gramas, né? Foram 10 gramas, perfeito? Foram 10 gramas. Como é que eu encontro essa massa aqui? Só tem como eu encontrar essa massa com a fórmula número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. E ele me dá um R, né? Da lei dos gases ideais, que é dessa fórmula aqui, ó. PV é igual a nRT. Puta véia, não rejeita tarado, ok? E olha aqui o meu número de mols. Então é ele que eu tenho que achar primeiro. Vamos lá? O que o exercício me dá? Ele me dá o volume em litros, ele me dá a temperatura em Celsius, ele me dá a pressão em 1,5 atm e me dá a massa molecular. E esse R aqui é o que vai determinar as unidades que eu vou utilizar, ok? ATM está relacionado ao que? A pressão, ok? Não vou ter que mudar nada. Esse litros, ao volume, ok? Mol é o número de mols. E esse K é de quê? Esse K é de Kelvin. Então, a minha temperatura que está em 25 graus Celsius, eu vou ter que transformar em Kelvin, por causa do R. É sempre importante verificar as unidades que estão no R, ok? Então, vamos lá. Como é que eu transformo Celsius em Kelvin? Utilizando essa fórmula. TK é igual a 273 mais TC, ok? Quanto que é a temperatura? 25 graus. Então, 273 mais 25 é igual a 298 kelvins, certo? Perfeito. Agora eu tenho todas as unidades corretas. Agora eu posso jogar na fórmula. 1,5 vezes 1,3 é igual a N vezes 0,082 vezes 278. Fazendo todas essas continhas aqui, nós vamos encontrar que o número de mols é igual a 0,08. Pronto, encontrei meu número de mols. Agora o que eu tenho que fazer? Jogar na formulazinha. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Qual que é a massa molar do carbonato de cálcio? É 100, não é? Então vai ficar 0,08 vezes 100. Fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar que a minha massa de carbonato de cálcio foi só de 8 gramas. Como é que eu vou encontrar em porcentagem massa-massa? Vai ser 8 dividido por 10, ok? Vezes 100%. Da onde saiu esse 10? Ele não colocou 10 gramas de carbonato de cálcio, ok? Então vamos lá. Se eu cortar esse zero aqui, vá para aqui, vá para de cá, e vai ficar 8 vezes 10. 8 vezes 10 é igual a 80%. Essa que é a porcentagem em massa, certinho? Essa foi a última questão, uma questãozinha bem tranquila, bem fácil, só precisa de um raciocínio. E até mais!